Nós estamos trabalhando numa temática nesses dias. Eu estou trabalhando numa série que tem o nome A Vida de Jesus. A Vida de Jesus. O objetivo é que, como estamos nos aproximando do período natalino, então estamos estudando e pensando algumas coisas acerca do Advento e a importância. Já vimos o testemunho digno de João Batista, um testemunho maravilhoso de um homem que aceita o seu lugar e sente-se honrado no seu lugar. Ele era o anunciador, ele não era o Cristo. Quando perguntaram a ele, fizeram várias perguntas e ele foi dizendo não a todas elas para ao final dizer: eu sou a voz que clama no deserto. O João, não importa, o João pode até morrer, como morreu em seguida, bem pouco tempo depois, mas a voz dele jamais cessou. Eu sou a voz que clama no deserto. Essa era a dignidade do testemunho de João Batista, e havia muita honra nisso, porque Jesus o considerou como grande por causa disso. Então a pessoa de João não estava no centro. Agora, o que ele falava, o que ele queria, a importância que ele dava ao caminho do Senhor, o caminho do Senhor precisava estar aplainado. Então o serviçal João veio e anunciou o Messias, né? O Messias nasceu, mas nasceu fora das expectativas da, entre aspas, igreja do seu tempo. O Messias não nasceu em um berço maravilhoso, o Messias nasceu em um estábulo. E quando lá nasceu, atraiu a si por um poder de Deus que comandou os astros, levou os magos, os pastores até onde ele estava, lá na manjedoura. E lá ofereceram os presentes e adoraram, diz a palavra, ao Messias. É interessante notar que quando eles chegam e perguntam onde está o rei dos judeus, alguns dos sacerdotes sabem aonde está o que haveria de vir, porque eles dizem, a profecia diz que é assim. Disseram que era em tal lugar, em Belém da Judéia. E enquanto os magos vão para lá para receber, para honrar o Messias, a igreja, entre aspas, não vai. Fica em Jerusalém junto com Herodes. Mas lá, daquele lugar, estabelece-se um trono de verdade. A manjedoura tornou-se um trono. Um rei estava ali. E aquele rei tem honra e glória na manjedoura. Mas ali estava realmente o rei dos judeus. Enfim, ele veio ao mundo. Chamamos isso de plenitude dos tempos. E como é bom saber que Deus tem ações e mais ações programadas. Deus programou a vinda do Senhor Jesus Cristo naquilo que a palavra de Deus, em Gálatas, Paulo expressando isso disse, plenitude dos tempos, tempo cheio, encheu-se o tempo, encheu a medida esperada pelo Senhor, veio o Messias. Bom, o Messias nasceu, a palavra de Deus nos mostra algumas coisas logo em seguida ao seu nascimento. Hoje pela manhã, já vimos outras coisas, já vimos como este Messias influenciou a vida de Paulo, porque Paulo era destemido daquele jeito, porque nada parava Paulo, porque Jesus o havia estabelecido. A vida de Jesus, o impacto da vida de Jesus na vida de Paulo, era impossível que Paulo aceitasse aquele impacto e permanecesse como estava. Não. Quem poderia impedir Paulo de fazer aquilo que ele sabia que tinha de fazer? Ninguém. E então Paulo faz as viagens missionárias, planta as igrejas e a forma como Paulo entende as Escrituras e a plantação das igrejas é o que fazemos até hoje. 2000 anos depois, estamos nós aqui, imitando a Paulo porque ele imitou a Cristo, como diz a Escritura. A vida de Jesus tem impactado o mundo, a obra de Jesus tem impactado o mundo de maneira singular. E cada vez que nós vamos nos aproximando do período de Natal, de novo a gente conversa, pensa, ouve muitas coisas acerca do Natal. Hoje pela manhã a nossa meditação teve o tema Um menino, 2 profetas, 3 verdades.
E eu quis trazer à igreja nessa manhã o sentido, ou um avanço ainda a mais no sentido do Natal. E disse, muitos não estavam pela manhã, então tenho a oportunidade de ouvir agora, disse que o mundo é cheio de festas e que o Natal se tornou mais uma festa. Disse que em 31 de outubro, parte da população faz um tipo de festa, que é a chamada festa do Halloween, e que 3 meses depois, quase a maioria dos mesmos que comemoraram o Halloween, fazem a festa do Natal. E então, o que tem isso? Qual é a preocupação? Isso é muito estranho. Isso significa que os mesmos que comemoraram a morte, fizeram festas, agora fazem festa para Jesus. E então essa festa do Natal, que parece ser uma coisa muito maravilhosa, é manchada. E é manchada com personagens que colocaram no Natal, com ornamentos que colocaram no Natal. E nós, se não tivermos um senso crítico, nós participamos dessa festa e nos alegramos nessa festa, e muitas vezes o sentido real do Natal nem está na festa. Onde está o Messias? Onde está o Filho de Deus? Onde está o Salvador? Aonde está aquele que Simeão disse para Maria: este menino está destinado tanto à ruína de alguns, quanto ao levantamento de outros em Israel, e será alvo de contradição. Aonde está o menino de Israel no Natal moderno? Onde está aquele que nasceu com uma missão, com uma função, e a missão seria ser o centro do mundo, e que pessoas o amariam e outros o odiariam? Então, no Natal dos nossos dias, Jesus nem precisa estar, não precisa ter o menino de Nazaré, desde que haja a festa, desde que haja o evento, desde que haja férias, desde que haja o encontro das famílias. Ok, nada disso é ruim, férias não é nada ruim, encontro de famílias não é nada ruim, só que usar o pretexto do Natal é bem ruim, porque é um reducionismo do que é o verdadeiro Natal. Então, nesses tempos, nós pensamos também sobre isso e corremos um risco muito sério de escolher uma das duas festas. Ok, nós não queremos o Halloween, mas nós participamos dessa festa glamurosa, dos edifícios cheios de luzes, das cidades iluminadíssimas, mas sem o Messias. Ok, vamos pensar mais para dentro desse texto, pois Simeão disse: este menino, Maria, será alvo de contradições. Este menino, Maria, está destinado para a ruína de alguns e para o levantamento de outros em Israel. Este menino, um dia comemorarão, paráfrase minha, acréscimo, uma ideia de ilustração, este menino um dia separará o mundo entre os que o seguem e os que não o seguem. Mas Maria, comemorarão o Natal, farão uma grande festa, até os que não o seguem, porque é bonito, porque tem glamour no Natal, porque essa é a maior festa da cristandade. Bom, a minha aplicação final foi que o Natal não é grande. O Natal é uma pequena festa, é uma festinha. O Natal é uma coisa proporcional ao povo. E o povo de Deus ainda é um remanescente fiel. A grande massa do mundo pode comemorar o Natal, mas se a grande massa do mundo ainda estiver envolta no seu hedonismo, na busca pelo prazer pessoal, se a grande massa ainda estiver em meio à Babilônia, curtindo os prazeres da Babilônia, fazendo o que é errado, mas não se importando com o que o Messias quer, ela pode comemorar o Natal, mas será uma festa de mortos. E eu não quero estar na festa dos mortos. E convido a igreja a pensar com muita seriedade acerca deste momento. Porque este é um momento para vida, para a morte. Este é um momento que os que têm vida celebram verdadeiramente o seu Messias. Eles não precisam das luzes. Se quiserem, não é pecado ter. Agora, não faz sentido a obrigatoriedade. Eles não precisam viver o espírito do Natal, porque eles, mais do que o espírito do Natal, eles têm o espírito de Cristo. E então o Natal é uma festa muito mais interior. O Natal é uma festa muito mais pessoal.
é o agradecimento do cristão, porque verdadeiramente um menino nos nasceu, verdadeiramente um filho se nos deu, verdadeiramente o reino está sobre os seus ombros, verdadeiramente ele seria chamado de Emanuel, verdadeiramente ele estaria nos nossos lares e nos ensinaria. Ok? Quem tem humildade para aprender coisas de um menino? Quem tem humildade para ouvir um menino e das coisas do menino tirar lições para a sua vida? Pois bem, aqui nós temos uma passagem então de Lucas capítulo 2, eu convido você a abrir esse texto, é uma continuidade do que estudamos pela manhã. Lucas capítulo 2, dos versículos 21 para frente, propositadamente eu lerei os versículos 21 para frente até o versículo final, porque eu vou abordar do versículo 41 em diante. Mas eu vou começar com o versículo 21, porque é o contexto todo. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo, antes de ser concebido. Os irmãos lembram, o anjo disse a Maria, e colocará o nome dele Jesus. Também tinha falado a José, que quando Maria achou-se grávida, ele ficou muito preocupado, e o anjo veio e falou ao seu coração, e então ele a aceitou. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Esse é o segundo estágio na vida de um menino em Israel. O primeiro estágio era ser circuncidado. Precisaria de algum tempo para falar o contexto exato da palavra circuncisão, mas era literalmente um acordo, um pacto, um corte. Era a oportunidade que os meninos em Israel tinham para firmarem um compromisso, e esse compromisso acontecia aos 8 dias, então, de cada menino, na vida de cada menino. Passados os dias da purificação, porque a mulher precisava, segundo Levíticos 12, ela precisava ficar, se fosse homem, 30 dias, se fosse menina, 60 dias, em purificação. E então, depois desse tempo, levaria-se esta criança até o sacerdote, e ali apresentaria-se uma oferta. E a oferta era de acordo com as posses. E então, chega aqui o versículo 22, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. E aqui um detalhe muito importante, essa apresentação, eu disse de manhã, vou repetir, porque é importante, ela não pode ser confundida com o batismo, porque era para o primogênito, isso aqui. Então, se fosse assim, só o primogênito seria batizado, ou seria apresentado. Então, não dá para usar isso aqui como base para a apresentação de todas as crianças. Não, aqui era o primogênito. E esta apresentação se fazia com uma oferta. E esta oferta, então, está logo em seguida. No versículo 23, conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Se José e Maria fossem pessoas de posse, se Deus tivesse escolhido entregar o seu filho a uma família que tivesse condições de cuidar dele bem, do seu futuro, não seria um par de rolas ou 2 pombinhos. Seria um animal muito caro, que seria apresentado aqui como oferta. Mas ao seu filho estava destinado à pobreza. E ele, na pobreza, vive a experiência da pobreza. Aqui estão os seus pais entregando a menor das ofertas. Não pense que eles tinham recursos e deram isso para economizar. Isso era de acordo com as suas condições mesmo. Bom, aí vem um fato muito interessante, porque, então, isso passou 40 dias, Jesus tinha 40 dias, mais ou menos aqui. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, a revelar-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam pai e mãe do menino admirados do que ele dizia. Algumas coisas aqui, apenas para aumentar talvez o entendimento aqui do texto. Em meio à corrupção da fé de Israel, um homem estava de pé. Em meio a uma queda generalizada,
do entendimento do Messias, um homem estava de pé, chamava-se Simeão, estava no templo. Estava no templo porque o Espírito Santo falara ao seu coração. E quando Simeão chega ao templo e encontra e vê Maria e José trazendo a Jesus, a expressão dele é de júbilo, é de alegria, é de satisfação tão grande que ele diz: agora eu posso até morrer, porque o que o anjo falou eu vi, está aqui. Mas diz umas 2 ou 3 coisas de um significado muito profundo. A primeira coisa que ele diz é que Jesus estava preparado, ou que o Senhor tinha preparado Jesus diante de todos os povos. O entendimento do judeu jamais passaria por essa ideia. Mas Simeão diz: Jesus é para os povos. É daqui que nós cantamos luz do mundo. É a ideia de Jesus para o mundo. Logo em seguida, o mesmo diz: luz para a revelação aos gentios. Ou seja, aquilo que estava encoberto fica claro. Aquilo que antes não era uma bênção, agora é. O Salvador não é só para mim, Simeão, mas o Salvador é sim para o mundo, ou todos aqueles que crerem nele no mundo. E Israel, a tua glória será esta, ele veio de ti. Nós conhecemos pelo texto, Israel não aceitou, não entendeu, pelo menos até agora não entendeu, e por conta disso, essa última parte ainda parece não se cumprir, parece que tem alguma coisa ainda por acontecer nesse sentido. E estavam pai e mãe admirados de tudo aquilo que o profeta falava do menino, porque até então era só um menino trazido ao templo, como todo menino em Israel, cumprindo todas as coisas que a lei dizia. Circuncisão ao 8º dia e aos 40 dias, então a consagração no templo com a oferta ao Senhor. Tudo isso era normal. Possivelmente não era só Jesus naquele dia. Todos os meninos nascidos naquele tempo estavam cumprindo essas coisas. Mas o profeta rompe esta previsibilidade, olha para o menino e aponta ao menino. Esse é um caráter da profecia. Não é só para o futuro. Aliás, a ênfase nem é para o futuro. A ênfase era no que Deus tinha feito, o que Deus estava fazendo e o que o menino representava. Então aqui está um homem, um entre milhões, provavelmente, no seu tempo, muito diferente da sua geração. Um homem sensível à voz de Deus, um homem a quem Deus se relacionava, falava com ele, o Espírito Santo falava com ele. Até aqui tudo muito maravilhoso, né? Muito bom. Maria e José estavam muito felizes por isso, tenho certeza. Como você fica feliz quando alguém elogia o seu filho, fala coisas boas dele, mas vem a segunda parte. E essa parte ela exige alguma reflexão. Então está escrito: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. E isso é uma espada que corta o coração de Maria. E isso é o começo do sentimento do que seria a missão do Redentor, o seu sacrifício, a sua humilhação, a sua missão dura de carregar um peso, de pagar uma conta que não era sua. E aqui está, então, essas 3 verdades, pelo menos. A primeira é que Jesus estava destinado tanto para a ruína de alguns, não só Jesus, como todos os cristãos que vieram depois dele. Todos os que carregam a marca, todos os que têm o selo, todos os que em Cristo são novas criaturas, todos aqueles que Cristo é o seu Senhor, todos aqueles que andam atrás de Cristo e seguem a Cristo, têm um destino sobre eles. Eles estão destinados tanto para a ruína de alguns, quanto para o levantamento de outros. Eles estão destinados a, com a sua vida, terem seguidores ou opositores. Eles estão destinados a dividir famílias. Eles estão destinados a dividir amizades. Eles têm uma missão que é maior do que outras coisas. Eles têm a missão de levar adiante o cristianismo. Por isso o cristianismo não é só um status, o cristianismo é uma função. O cristianismo não é só algo que nós adquirimos, como se fosse um diploma. O cristianismo é mais do que isso.
O cristianismo é que depois de adquirir este status, essa filiação, vem a função. E eu disse isso há um domingo ou dois atrás, seria a mesma coisa que alguém falar, ok, agora eu terminei minha universidade e eu sou bacharel em tal coisa, que pode ser qualquer coisa, só que não vou operar. Faz sentido? Você passar 4 anos numa universidade fazendo direito para depois não ser um operador do direito? Faz sentido você ficar 4 anos fazendo uma universidade para ser um profissional das ciências humanas e depois não exercer? Faz sentido? Não faz. Assim também não faz sentido nós adquirirmos o status de cristãos sem a função do cristão. E é aqui que pega, porque é aqui que o cristianismo deixa de ser politicamente correto. Irmãos, nós não temos nenhum compromisso com o politicamente correto. Nós não temos nenhum compromisso com o pós-modernismo que diz, cada um tem o seu direito. Nós não temos nenhum compromisso. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Os homens poderão fazer o que quiserem com as suas leis. Mas nós temos uma lei sobre as leis. E esta lei sobre as leis nos coloca na posição de sermos fiéis ao Senhor ou infiéis ao Senhor. E é por causa disso que a espada transpassa o coração de Maria e a espada transpassa o coração de toda mãe que gera um filho, de todo pai que gera um filho. Porque se você fizer a opção de educar o seu filho nos caminhos do Senhor, saiba que ele sempre estará destinado para a ruína de alguns e para o levantamento de outros. E sempre será alvo de contradições, porque uns o amarão e outros o odiarão. Agora, se nós criamos um filho para Deus, então nós entendemos que essa é a missão dele, como é a nossa missão. Até agora, esta é a missão dele. Agora, se nós criamos um filho para o mundo, então não temos compromisso com essa missão aqui. Então criemos e deixemos que o mundo o eduque e faça o que quiser com ele. Você cria filhos para quem? Para o Senhor ou para o mundo? Se eu e você tivermos o compromisso inicial de criar nossos filhos para o Senhor, nós precisamos ter em mente que estamos criando um cristão. E que este cristão carrega a marca de Cristo, como Paulo disse. Não mexam comigo, não me incomodem, eu carrego a marca, eu tenho as marcas de Cristo no meu corpo. Então toda vez que um pai, membro da aliança de Deus, integrante da aliança, gera um filho, ele não gera só aquele maravilhoso ser parecido com ele, ou aquela filhinha maravilhosa que a mãe ama e acha que é de uma meiguice maravilhosa e que ela será uma grande profissional. Reducionismo enorme do entendimento da missão. Nós geramos filhos da aliança. Nós não geramos bons profissionais para o futuro. Ok, eles podem até ser, mas esse não é o ponto principal da sua vida como pai, da minha vida como pai ou como mãe. Nós geramos aqueles que serão o que nós somos. É a nossa expectativa, a nossa luta. E por isso ensinamos as crianças desde cedo. E por isso lutamos e sofremos com elas quando identificamos falha de caráter na vida deles. Porque nós queríamos muito que o caráter deles não fosse um caráter volúvel, mas fosse um caráter que se assemelhasse ao de Cristo. Com isso, com essa introdução, eu digo, filho, filha, pai, mãe, nós estamos todos no mesmo barco, o barco chamado cristianismo. E a minha pergunta é, a quem importa furar o barco em que estamos? A quem importa? A quem é útil deixar de educar os filhos no caminho do Senhor? A quem importa, a quem é útil parar de sermos fiéis ao Senhor? A quem importa? A Deus, certamente não. Ao cristianismo, certamente não. Mas possivelmente aquele que tenta de todas as maneiras impedir o progresso do cristianismo. Aquele que tentou o Cristo estar aqui, como nessa passagem no templo, a ele importa. Então, irmãos, já que estamos perto do Natal, a quem importa comemorar o Natal como o mundo comemora? A quem importa? A nós? Não. Creio que não. A nós importa nesse tempo reflexão, lucidez, para não nos deixarmos levar com as festas do mundo e com as festas do mundo, porque este Natal é festa de mundo. O Natal de hoje é festa de mundo. O Natal de hoje é comemorado, sim,
por mortos espirituais, os mesmos que em outubro comemoraram o Halloween, agora estão comemorando o Natal. Não, irmão, saiamos disso. Nós não precisamos sucumbir em meio à chafurdice. Nós não precisamos, nós não devíamos. Nós devíamos refletir com profundidade nesses momentos, porque o Natal cheira tanto vida quanto morte. O Natal é vida para os salvos, e o Natal anualmente é significado de morte para aqueles que não entregaram sua vida a Cristo ainda. E já não resta muito tempo para entregar, porque à luz do que esperamos, Cristo volta e volta logo. Então a comemoração do Natal precisa passar por um filtro. E eu convido a igreja a pensar nisso, porque este tempo aqui sugere isso. Porque aqui Jesus está, então, ou no templo, acabou de nascer, e por isso ele é o Jesus menino. E por isso ele é o menino que veio ao mundo. Isso aqui é um cumprimento de promessa. E nós nos alegramos profundamente nisso. Mas para isso não precisam dos adornos e adereços manchados de vermelho dos natais do mundo de hoje. Como é o nosso Natal? Eu sei como é. E aponto para você com muita humildade. É uma pequena festa. É a festa do teu coração para o Senhor. Isso é o Natal. É a consciência que o Redentor veio, que a promessa se cumpriu e que nós estamos vivendo e usufruindo desta era. Isto é o Natal. E levar este Natal não é se comprometer com o 25 de dezembro, com o mês de dezembro, com as festas de final de ano. Até porque Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Provavelmente nasceu numa outra data do meio do ano. Levar o Natal é levar uma consciência cristã, saudável, limpa, purificada. E para isso nós estamos infinitamente além do sentido de mundo do Natal. Isso está aqui no texto, dá para tirar algumas lições disso, porque o Natal representa isso, e nós estamos aqui no versículo 34, então. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, quanto para o levantamento de muitos em Israel. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. A outra parte, a outra profetisa que estava no templo, havia uma profetisa chamada Ana de Fanuel, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Se nós temos, num primeiro momento, um profeta, que é o profeta Simeão, que está ali com uma palavra, uma pregação, um coração justo e piedoso, mesmo em meio à dureza dos corações dos tempos de então. Aqui nós temos uma adoradora, diz a expressão, esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Um pregador e uma adoradora estão esperando o Messias. Estes 2 profetas são os primeiros a compreender as grandes verdades. E por isso ela anunciava, e por isso, conforme diz aqui o texto, ela dava graças a Deus. É como se ela falasse com Deus e falasse com a sua geração. O Cristo ali no templo produzia tanto em Simeão quanto em Ana uma gratidão ao Senhor e ao mesmo tempo um testemunho à sua geração, às pessoas que estavam ali. Aí vem o texto que nós então vamos pensar um pouco nessa noite, é do versículo 39 para frente. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa, porque havia uma cerimônia. Então, vamos lá, os 3 eventos na vida de um menino em Israel. A circuncisão ao 8º dia, a consagração ao templo
ao primogênito de Israel, a consagração ao templo, ao Senhor, aos 40 dias no templo, e quando ele completava 12 anos, então passava pela cerimônia do mitzvah. E o mitzvah era o divisor de águas na vida do menino, era quando ele passava a ser contado. Dos 12 anos para frente, ele não era só uma criança ali, mas ele era alguém. E alguém que já participava da vida religiosa de Israel. E ainda havia uma outra cerimônia, que isso está em Números 4:3, que é quando o menino, aos 30 anos, se ele fosse separado para o serviço do templo, então ele tinha mais uma cerimônia a cumprir dos 30 aos 70 anos. Aqui, Jesus está com os 12. E ele sobe, então, à festa da Páscoa, conforme está escrito aqui, era o costume. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência, das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Meu objetivo nessa noite, meus irmãos, é falar sobre esse crescimento e extrair aqui algumas coisas, desde que o seu coração esteja aberto a ser ministrado por um menino. Desde que o seu coração esteja disposto a ver no crescimento dele a nossa possibilidade de crescimento. Falar do crescimento do menino Jesus, sem ter a implicação do crescimento para as nossas vidas, é a mesma coisa que ler uma notícia que não tem a ver conosco. Mas eu imagino que aqui a palavra de Deus tem algo a falar aos nossos corações através disso que estava acontecendo aqui na vida do menino de Israel. A primeira coisa que nós poderíamos pensar é como o menino estava crescendo, né? O texto diz que ele estava crescendo em graça e sabedoria, que ele estava avançando em, como se a palavra graça aqui fosse cada vez mais entendendo o presente que ele tinha nas suas mãos como menino, crescendo e entendendo dia após dia que estava abandonando o tempo da infância e estava assumindo a sua condição de futuro. Uma ideia de crescer em sabedoria e em graça é essa, é que tanto quanto vem o crescimento do corpo, também vem o crescimento da mente, do entendimento acerca de quem é Deus. Então nós olhamos aqui para esse texto e percebemos como ele estava crescendo. Possivelmente uma outra forma de Jesus estar crescendo era usar o seu intelecto privilegiado. Talvez demorasse algum tempo explicando isso. Vou falar numa frase só, eu penso que você vai entender. Jesus era tanto filho do homem quanto o filho de Deus. Humanamente falando, ele era como nós. Divinamente falando, ele não tinha genealogia, ele tinha a do próprio Deus, ele era o filho encarnado de Deus. Mas por que será então que ele estava crescendo também diariamente? Ora, porque a Escritura nunca disse que Jesus era pequeno, mas não sentia dor. Era criança ainda, mas não sentia fome. Não, ele sentia todas as coisas que nós sentimos, porque ele tinha duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana.
Mas aqui nós percebemos que Jesus, desde cedo, vai crescendo, vai aumentando, vai se completando. E este avanço de crescimento é que talvez seja a grande implicação para nós. Meus irmãos, Jesus crescia em sabedoria e graça, usando o seu intelecto privilegiado e tendo cada vez mais a consciência da sua missão. Qual é então a implicação para nós? É a do nosso crescimento. O que é o nosso crescimento, meus irmãos? Nós que já temos 1,75 m, que agora já não vai crescer mais, só vai diminuir. Como é que eu posso crescer diminuindo? Depois que passa dos 30, é só a diminuição. Bom, como é que nós crescemos, já que não somos mais uma criança pequena? Não é verdade? Como nós vamos crescer? Ou vamos diminuir o nosso intelecto, o nosso entendimento, de acordo com o nosso corpo? Não. A implicação é que, como Jesus crescia em graça e em sabedoria, os cristãos podem fazer isso também. O grande privilégio que nós temos é que não há limite para este conhecimento. Não há limite para essa faculdade que estamos fazendo, chamada de cristianismo. Quem pode impedir mais conhecimento da tua parte? Quem pode colocar um limite e falar, você só vai aprender até aqui? Você sabe qual é o limite? O da nossa pecaminosidade. O da fragilidade ou debilidade dos líderes que não conseguem ensinar bem, mas ainda assim você é livre para ir além dos seus líderes. A implicação do crescimento é uma coisa muito significativa para nós. Como ele crescia? Crescia em sabedoria, crescia em graça, crescia no uso dos seus conhecimentos,